Shalom, shalom, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como que vocês estão? Todos bem? Glória a Deus. Então, nós vamos dar início ao nosso culto. Eu vou estar iniciando com uma oração, amém? E todos vão entrando durante o... Quando o pessoal for entrando, eles vão acompanhando o culto, amém? Louvado seja Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigada, meu Deus, porque as oportunidades que o Senhor nos proporcionou, elas são incontáveis e infinitas. Através da Tua palavra, nós temos acesso às Suas maravilhas, a infinitas maravilhas que o Senhor já preparou para nós. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Então, nessa noite, nós tomamos posse de toda a palavra que vai ser lançada sobre a nossa vida através desse culto, e que tudo que for dito e que for declarado nessa noite, eu declaro que nós tomaremos posse e que a nossa vida será repleta das suas bênçãos e nós viraremos muitas chaves nessa noite. Abre o coração de cada um, Senhor, para que venha resplandecer o seu rosto e que cada um venha a te conhecer de uma maneira como nunca antes. Abre as mentes e os corações nessa noite e faça com que todos venham a ter sede e fome da sua presença, sede e fome da tua palavra. Deus Pai Todo-Poderoso, vai adiante, Senhor, enviando seus anjos, seus arcanjos de guerra sobre a casa de cada um, sobre esse culto, sobre essa transmissão, para que nada venha atrapalhar o seu mover nessa noite. Então, Pai, envia seus anjos, seus arcanjos, anulando e cortando com a espada de fogo qualquer interferência que venha do maligno. Eu já anulo as forças agora e lanço no abismo tudo que não condiz com a tua verdade. E declaro que essa transmissão está consagrada ao Senhor e que cada mente e que cada coração vai estar protegido debaixo das suas asas, para que nenhuma interferência também venha tomar as mentes e os corações daqueles que se propuseram estar aqui para acompanhar este culto e cultuar ao Senhor e receber de ti toda a água e toda a comida e tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o Cleoacir agora, que vai estar trazendo a palavra para a gente. Amém? Ah, perdão. É o Heitor que vai louvar. O Heitor está por aí? O Heitorzinho não está por aí? Vamos aguardar. Ele está entrando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não está pedindo, está tudo bem. Shalom, shalom, povo de Deus que está entrando na transmissão do nosso culto nessa noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Hoje eu que estou no comando aqui da transmissão, então vocês me perdoem se tiver alguma coisa. Ele entrou? Shalom, shalom, povo de Deus. Amém? Fui pego desprevenido, admito que eu fui pego desprevenido, tá bom? Não estava preparado para louvar, né? Mas amém. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor Jesus?
dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus, quando a vida maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Jesus, quando a vida maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. Meu coração dói de amor, bate tão forte por si, só por si. Meu coração dói de amor, bate tão forte por si, só por si. Só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. E uma coisa vou lhe pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou lhe pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias na minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.
que eu preciso é Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Shalom, shalom, pessoal, tudo bem com vocês? A paz, meus irmãos. Hoje eu vou trazer a palavra e o que o Espírito Santo vem ministrando em mim já há algum tempo. E hoje eu juntei os pontos e entendi. Então a nossa palavra hoje começa primeiramente lá em João 7, 37 ao 39. Se vocês quiserem anotar, vai ser de grande, acho que de grande importância. 7, 37 ao 39? Isso. Que diz assim na minha Bíblia: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva, rios, só uma observação aqui, rios está em plural, de água viva, no singular. Depois a gente volta aqui. Brotarão do interior de quem crê em mim. É a condição. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos, que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Aqui nesse contexto, quando Jesus se levanta e eles falam assim, uma importante festa, né? Aqui lá no começo do capítulo 7, ele se refere à festa das tendas. É uma festa que acontece aproximadamente 5 dias após o Yom Kippur, que é algo assim poderoso. Eu já tive a oportunidade de fazer e é sobrenatural. O nosso ministério, a Global Fire, eles nos dá essa amplitude, né? Então eu pude conhecer. Mas essa festa das tendas é para comemorar os 40 anos que eles viveram no deserto, né, com Moisés saindo da escravidão do Egito. Então eles faziam essa festa. E Jesus declara isso a todos lá, que rios de água, vários rios de água, uma única água, né? Algo único, que ele se refere que é o Espírito Santo, que assim que ele fosse glorificado, viria a nós. Aí, quando ele diz como está nas Escrituras, isso me levou lá em Ezequiel 47, do 3 ao 12, do 3 ao 12. Ezequiel era um profeta, né? Ele nasceu aproximadamente 622 anos antes de Cristo. E é o profeta também que profetizou, né, sobre o Vale de Ossos Secos. E ele começou o ministério dele com aproximadamente 30 anos de idade, quando eles estavam exilados às margens do rio Quebar, margem do rio. E ele profetizou bastante, né? E essa passagem aqui de Ezequiel fala assim, a partir do 3, eu vou ler para vocês. O homem me conduziu pela água, e quando caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos, e ele mediu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos.
Depois de mais 500 metros, chegava na minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas no fundo, mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores. Cresciam dos rios, dos dois lados da margem do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque suas águas se tornarão puras. Surgirá vida por onde está esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gide até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe, de toda espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não se purificarão, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio cresceram árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secaram, nem caíram, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio, que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Aqui, irmãos, que me foi revelado do que eu entendi e eu quero passar para vocês. Jesus fala lá em João 7, né? Que se a gente apenas crê, é a chave, a condição para fluir o espírito da gente. Uma água, só uma água, eu fiquei assim, Espírito Santo, por que água, né? E rios, ele dá como se fosse várias ramificações de um único poder. Aí eu fui buscar na palavra, né? Porque nós temos que ser baseados na palavra. E aí eu entendi, porque lá em 1 Coríntios 12, do 6 ao 11, revelou esses rios para mim. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós, ele concedia a manifestação do Espírito para benefício de todos. Benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselho sábio. Palavras de sabedoria, né? A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo, o Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo único Espírito, a água, né, que Jesus mesmo disse que quando ele fosse glorificado viria até nós. Que concede, né, terminando aqui, que concede o que deseja a cada um, o desejo do Espírito a cada um.
Então, aqui eu vejo que cada dom do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, são rios que fluem através de nós conforme o Espírito nos usa através disso, né? Se a gente crê em Jesus, somente crê, isso fluirá e formará rios. Por que rios? Porque é algo que tem que correr e alcançar. Porque lá em Ezequiel ele disse que caminharia por desertos, né? Algo assim seco. Então, aonde um irmão, assim, pastores, profetas, evangelistas, eles fluem em mais de um rio, né? Vamos dizer assim, em mais de um dom. Mas cada um que passar tem que trazer vida, vida ao mar morto, vida no deserto. Porque se a gente buscar a fonte, que é Cristo, crendo, sem duvidar, ele encherá e isso brotará de nós. Isso irá transbordar, isso irá trazer, né, o mundo, assim, vamos levar para o âmbito espiritual. Vamos ver o mundo como um deserto, né? As pessoas estão secas da palavra, sedentas. Então, cada um de nós é um rio que leva essa porção que o Espírito Santo confiou a cada um de nós, né? Então, isso vai evangelizar, vai tocar, vai curar, vai libertar. Então, isso é algo para não ficar retido. É algo que a gente busca, que nós buscamos no nosso secreto, e isso flui, e nós vamos, como Ezequiel disse, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Quando eu fui um testemunho, quando eu fui batizado, nas águas, começou um processo. Aí eu fui buscando, lendo e a palavra de Deus e buscando exemplos e tendo contato com pessoas de Deus. Isso foi criando assim. Aí eu desejei falar em línguas e fui batizado em línguas. Comecei aos poucos. Aí ia buscar mais, mergulhar andando mais, né? Até o joelho. Isso foi crescendo, isso foi evoluindo. Então, conforme a gente tem o nosso secreto, os nossos momentos de busca, crendo, é uma evolução constante. Hoje eu participo do Ministério da Global Fire, né? E eu vejo que a apóstola, ela dá liberdade, é um ministério que flui muito em profecias, libertação, profético. Então, assim, tem muita água, muitos rios que a gente pode entrar primeiro, até o calcanhar, aos joelhos, à cintura, e mergulhar, porque é algo que flui, não tem nada represado lá, nada retido, flui. E, e diz lá também no final de Ezequiel, que o Espírito nos leva, né? A gente entra nessa glória do Espírito Santo, a gente se enche, mas ele traz a gente de novo às margens, né? Que a gente não pode viver só no espiritual. A gente tem que cumprir aqui o nosso papel que foi confiado a nós. E ele diz, né, que ele ficou maravilhado com quantas árvores tinha. Então, no nosso físico, quando nós voltamos aqui, a gente sai desse rio, porque ele traz a gente à margem, nós somos plantados junto à fonte de água viva. E plantado como árvore, a gente floresce, a gente dá folhas e fruto. E o fruto, como diz lá em Gálatas 25, 22
ao 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, quando a gente mergulha e volta às margens, a gente tem um ambiente, a gente tem uma família, a gente tem uma comunidade no qual a gente se reúne. E lá, nós temos que produzir esses frutos, porque tem pessoas novas chegando, como nós já fomos, tomamos leitinho, né, no começo, e conforme a gente vai se aprofundando e entrando mais profundo nos rios, quando a gente volta, a gente tem que fornecer esse fruto para quem está próximo da gente. Eu vou contar um testemunho aqui de sábado agora. Muitas pessoas que estão aqui nesse culto e algo muito impactante. Nós tivemos uma reunião de alinhamento e depois saímos para fazer um evangelismo. E encontramos umas pessoas. Aí a minha esposa falou, vamos até ali, vamos orar por aquelas pessoas. E a gente viu algumas pessoas trabalhando, e nós chegamos, e por ser homem, ela falou, vai você, que, né, tinha eu, ela e mais algumas irmãs. E aí eu vi o fluir de Deus, né, no rio, quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, toda aquela unção, e a gente sai para dar fruto. E nós chegamos num senhor, já de idade, eu creio que ele já tinha ele disse que tinha uns 72 anos, e eu perguntei para ele, o senhor aceita uma oração? Ele falou, aceito. O senhor teria algo que o senhor queria que a gente orasse? Ele falou assim, pela minha saúde, né, por estar trabalhando, e para ter uma reaproximação com as filhas. Aí a lágrima dele desceu. E ele falou, faz 15 anos que eu não tenho contato com elas, né? Eu tenho 2 filhas e eu gostaria muito de ter, né? De ter essa aproximação, de voltar. Então eu vejo que ali ele pôde provar de um fruto que a gente orou, saiu, foi até ele com muito amor, né? Se a gente não estava atrapalhando, se ele aceitava, ele aceitou, ele foi disposto. E a gente orou por ele. Eu repreendi todo espírito de divisão, que estavam barrando de divisão e me veio muito assim, rancor, né? Que seria a falta de perdão. E eu orei ministrando isso, e aí a gente abraçou ele, e aí a minha esposa falou assim, as suas filhas não estão aqui, mas eu posso abraçar o senhor como se fosse uma filha dele? Aí não teve quem conteve, né, as lágrimas. Aí ela abraçou, e mais as outras irmãs que estavam com ele também abraçaram ele. E depois, no final disso, ele chorou, ele abençoou como se fosse filhas dele, né? Ele provou do fruto. E ele já começou a transbordar, eu abençoo vocês, que trabalho ótimo, que trabalho maravilhoso, né? Acho que foi a palavra dele. A gente aqui, esse horário, sábado, né? E vocês aqui falando, que Deus acompanhe. E então ele provou, como diz em Ezequiel, ele teve um alimento, um fruto, né? Uma palavra, que Deus pode refazer, dar vigor, dar vida, sustentar e reaproximar a família dele. Como também teve o abraço, né? Mesmo que eu creio que foi muito profético. Também a esposa e as outras irmãs abraçar ele já sentiu, ele conseguiu visualizar isso. E eu creio que vai acontecer, já está no mundo espiritual, já está. É só uma questão de tempo até se concretizar aqui. E
E a gente seguiu. E tinha um outro, falou, aquele lá está trabalhando, eles estavam fazendo o mesmo serviço, falou, vamos lá, vamos. E ele é um homem, argentino, né, da Argentina. Só que ele já conhecia a palavra. Eu fui da Assembleia em outro estado, tal. Então a gente orou, ele falou pela saúde, para manter, pelos filhos e a esposa que estavam em casa, sozinhos, né? Então nós oramos. Só que aí nele, o mover, ele já quis algo mais. Ele já perguntou, aonde que é a igreja de vocês? Como eu faço? Eu vou passar o contato da minha esposa. Aí uma das irmãs pegou, entra em contato, fala. Então, além dele comer, eu creio que ele começou, ele voltou e falou, eu tô, ele não falou desviado, mas como se fosse longe, né, dos caminhos. Mas ele já voltou a pôr o pé na água, porque conforme do fruto, pensam comigo, fruto às margens. Esses frutos caem no rio, porque está na margem. E esse fruto é levado pelo rio. O Espírito Santo lança esses frutos. Igual aqui. Nós estamos aqui pela internet e nós estamos lançando frutos, como toda semana a pastora faz nesse ministério. É lançado, é levado, o Espírito leva só para longe. A gente não precisa se preocupar, é só a gente ter a calma e de produzir esses frutos. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Nós saímos de uma conferência uma semana antes, num sábado, onde a gente foi cheio. Meu Deus, eu quase que não conseguia. Eu falei, eu vou ajudar a irmã que caiu. Quando eu vi, eu estava numa cadeira, torto, sentado, sem saber como que eu fui parar lá. Totalmente embriagado. Mas a palavra fala para a gente não só buscar para a gente, não ficar só obesos de tanto conhecer, de tanta unção, e não fazer isso fluir de alguma forma, para que a gente receba mais, porque quando nós alargamos o nosso odre, o Espírito enche, o Espírito Santo enche, e a gente transborda isso, e ele vem e enche mais, até não cessar as vasilhas, vai derramando azeite, e a gente tem que ir propagando isso, eu vejo assim, né? E a palavra, em tudo que eu busco, a palavra me confirma isso. E eu falei, meu Deus, a gente voltou, e eu pensando nisso, né? Uma quarta-feira antes, eu saí embriagado do culto que teve. Quando eu dei por mim, eu já estava dentro do carro com a minha esposa dirigindo. E isso veio falando muito de uma mão protetora. Então, para a gente ser lançado e ir, que confirmado na palavra, a gente não pode reter. Tem que estar soltando isso, porque tem muita gente precisando desse alimento, desse fruto. Do fruto, eles vão... que nós estamos na margem do rio, muito próximo do Espírito Santo, nós que buscamos intimidade, estamos reunidos e proclamando a palavra de Deus toda semana, buscando no secreto. Nós estamos à margem da fonte. E, meu Deus, eu fico impactado, que lá no final de um profeta que nasceu há mais de 622 anos antes de Cristo, ele já falou, lá em Ezequiel 47, a partir... Eu vou ler aqui, a partir do 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. Então, o nosso fruto é para sarar, para curar rancor, famílias que estão
desestruturadas ou até divididas, libertar pessoas de cativeiro emocional, físico, mental, de todas as espécies. Não tem algo que não seja para libertar e trazer vida para as pessoas. E as folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão, pois e sempre haverá fruto em seus ramos, produzirão uma nova colheita a cada mês. Então há sempre um renovo. As folhas, porque tem pessoas, irmãos, que chegarão perto de nós, vão ver esse mover todo e serão atraídas. Amém. Mas às vezes elas se afastam, mas elas já chegaram e tiveram, porque até as folhas curam. Então elas ficaram, eu creio que debaixo dessa árvore. Não chegaram a comer o fruto, mas foram curadas de uma palavra, porque elas vivenciaram esse mover do Espírito Santo. Mas tem outras que já querem comer, e tem outras que vão ver, tem uma... Da onde vem isso? Tem algo ali mais profundo no rio. Elas vão entrar e vão começar a nadar, porque é um rio que flui até o mar, porque o mar está morto. E na palavra diz que ele terá vida. E isso é o Espírito Santo, ele purificará. A gente só tem que ter cuidado, que eu vejo aqui, quando ele cita que os brejos e pântanos não serão purificados. Só um minutinho, irmãos, que eu vou achar aqui, só um minutinho que eu acabei. É em Ezequiel mesmo. Sim, lá no 11. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, acho que muito zelo, muito caráter e responsabilidade com esses dons e frutos que o Espírito Santo nos permite dar, para não ficar soberbo, orgulhoso e achar que tem alguma coisa a ver com a gente, conosco, comigo. Isso não tem nada a ver, é tudo pelo Espírito. Se a gente começar a reter e achar que tem alguma coisa a ver com a minha vida, com o que eu faço, isso se tornará um brejo que teve água. Assim, eu já morei em sítio, e quando eu conheci brejo, meu pai falava assim, essa água do brejo tem um zinabre em cima dela, algo que parecia assim, é uma contaminação, né? Não pode beber e tem muito cuidado, que aí ele falava ninho de cobra no brejo. E aqui cita brejo e pântano. Então, aonde a água, a gente não pode reter achando que tem algo a ver com a gente. E buscar muito também pessoas que não querem te aprisionar em algo também, em um pântano. Porque nunca a palavra disse pântano, sempre rio de água. Então tem que fluir, tem que escorrer, não pode ficar represado. Porque essa água, com esse zinabre, essa contaminação, ela não é boa para beber. E quem fica lá acaba se contaminando. E lá não tem vida. Apenas algumas espécies ficam lá. É algo que tem muito inseto. É algo que não é bom. Então, que o Espírito sempre dê discernimento. E sempre que a gente fluir no Espírito, na palavra, nos dons, no fruto, que sejamos assim, a glória é sempre de Jesus, sempre do Senhor. Amém, irmãos? E
eu queria falar aqui também que é maravilhoso isso, viu? Tudo que eu tenho vivido nesses últimos tempos, quando eu procurei me abrir a não mais me travar, né? Eu procuro sem deixar, porque eu tinha uma ilusão que alguma coisa estava no meu controle, né? Mas hoje eu tenho ciência que nada está no meu controle. É tudo do Senhor. E quando você se lança e Ele te leva cada vez mais fundo, mais profundo, você vê que está tudo nas mãos de Deus e o controle dele. Você está onde não dá mais pé. Você é levado por esse rio de água forte, essa água do Espírito Santo, que ele te leva à margem com alguns dons que ele vai distribuindo, e conforme a gente vai usando e passando, porque ele mesmo diz que nada é para o nosso proveito próprio, é sempre para todos. Isso flui e continua fluindo, e a gente acaba transmitindo isso para nossa família. Aos poucos a gente vê com os nossos vizinhos, parentes, e vai acontecendo, e o fluir não para. E, como diz também aqui, né, até até idosos nós daremos frutos, e que isso nunca pare. Que os nossos frutos sempre sejam agradáveis, que seja realmente do Espírito Santo, que cada vez que a gente buscar, a gente possa percorrer o rio da sabedoria, o rio do conhecimento, o rio da fé, dos dons de cura, o rio da profecia, do discernimento de espírito, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, e que nós nunca paramos, que nós seguimos sempre fluindo e sempre buscando líderes, né, liderança que esteja sempre buscando e liberando. Fala, vai, age. Não vou reter, você vai. Ah, mas eu não tenho isso. Se lança no rio que não tem nada a ver com você. O Espírito Santo está disponível, o Espírito Santo usa, te conduz, te leva, porque nunca haverá nada a ver com a gente. É sempre do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos liberou tudo isso, todas essas bênçãos. Essa é a palavra, irmãos, que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha conseguido passar. Eu orei muito à tarde para que eu conseguisse passar o que eu venho vivendo esses dias e buscando e entendendo. E amém. Era isso. Guardem, pesquisem, fluam, busquem. Amém? Passo a palavra agora para o Breno fazer a oferta. Amém? Shalom, shalom, preciosos. Vocês estão me ouvindo? Shalom, shalom. Bom, é a primeira vez que eu falo no ministério aqui para os irmãos. É tudo muito novo para mim. Acho que para mim é mais fácil fazer uma audiência com juiz e promotor do que falar agora. Porque isso é para Deus e o restante é para homens. Vou tentar ser breve. Eu escolhi uma palavra, um texto simples, mas direto. Eu vou falar sobre Provérbios 3, 9 e 10. Mas eu vou ler o Provérbios 3, 9 e 10 e depois eu vou fazer uma pequena viagem por outras palavras para depois voltarmos no 3, 9 e 10 e finalizarmos. É algo célere, mas eu acho que todo mundo vai entender e tocar o coração.
Provérbio 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares se encherão de vinho novo. Essa palavra que eu escolhi. Eu volto a fazer um passeio, como eu falei que eu faria, no Provérbios 1. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. E o 2, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Então, que sejamos, primeiramente, tementes a Deus. A minha próximo passeio é em Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade, vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza, que é o medo. Não devemos ter medo, devemos ser generosos. Assim como eu citaria agora, 2 Coríntios 9, 6 e 7. O 6, lembrar-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com abundância ou generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. E o 7, cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, mas por quê? Porque Deus ama um alegre doador, ama quem dá de coração. O crente, isso aí é o que eu achei de ler nessa pequena viagem. O crente, ele deve ter uma alma generosa, uma atitude generosa. Assim como eu citaria Deuteronômio 28, 8, que está amplamente ligada, até nas Bíblias de estudo, ao Provérbios 3, 9 e 10. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te der. Então, esses são os anexos, as palavras anexas que eu achei para que fechemos o Provérbios 3, 9 e 10. Esses versículos, em conjunto, eles ensinam sobre busca, sobre prioridade e sobre escolhas. Pois se buscamos a Deus em todo momento, a todo tempo, e o priorizamos em primeiro lugar, essa nossa escolha nos levará a bênçãos infinitas em todas as áreas que assim almejamos, pois tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Então, meus irmãos, aqui fica o final. Fica claro que tudo isso não é sobre dinheiro, mas é sobre honra. Para que porque Deus deseja ser distinguido de todas as outras demais coisas de nossa vida. Então, ele é prioridade, não é sobre dinheiro, é sobre honra. Então, é o que eu busquei, espero que todos tenham entendido. É uma palavra fácil e leve, e é o que eu entendi. Então, é sobre honra, não sobre dinheiro. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Breno. Uma palavra que veio muito de encontro com o que o Cleoacir trouxe para a gente, meu esposo trouxe para a gente. Amém? Obrigada. Agora nós vamos passar para a Alessandra, que vai estar trazendo a ceia para a gente. Amém? Shalom, shalom a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Então. Bom, fiquei com a responsabilidade da ceia. Eu vou falar sobre 1 Coríntios 11, de 23 a 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa passagem da ceia e todas as demais mexe muito comigo. Porque logo no início fala que ele foi na noite que ele foi traído, né? Ele sabia que ele seria traído. E mesmo assim ele não deixou de partilhar o pão. Ele não deixou de mostrar o amor, né? O verdadeiro amor, apesar de ser traído, apesar de negarem a ele, da cruz que ele carregaria com todos os nossos pecados, com todas de ser ofendido, ele sabia que ele seria ofendido e mesmo assim ele partilhou do pão e do cálice. Então, assim, eu me emociono muito todas as vezes, porque o preço que ele pagou foi muito alto. E diante de tudo isso, nós não conseguimos carregar a nossa própria cruz, né? O dia a dia a gente fica murmurando, a gente fica reclamando e o que ele pagou por tudo isso? Por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. Então é algo que eu sempre reflito muito. O que nós fazemos para Deus é muito pouco, né? E como o Cleócer disse, nós temos que fazer esse rio fluir. E esse rio do amor que Deus nos mostrou diante da ceia, compartilhar o pão, compartilhar a palavra, compartilhar o amor, compartilhar o carinho, uma oração. Às vezes a pessoa está precisando só de um sorriso, e quantas vezes nós esquecemos de dar esse sorriso? Esquecemos de dar esse abraço que a pessoa precisa. E a ceia é isso, é para nós olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos aonde eu tenho errado, o que eu preciso mudar para continuar fazendo essa ceia até que ele volte. Então nós damos graça ao pão, que não é mais um pão, mas é o corpo de Cristo que foi pago na cruz por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. Tomai, comei, porque é o corpo de Cristo que nós estamos comendo. É ao comer esse corpo de Cristo que nós possamos refletir em toda a palavra que foi falada, nos ensinada hoje, ministrada, que fale ao nosso coração em nome de Jesus. Podem comer desse pão do corpo de Cristo. E o cálice do suco de uva, que não é mais um suco de uva, nós consagramos, Senhor, esse suco a Ti, que é o Seu sangue que foi derramado na cruz, que ao tomar desse sangue, Senhor, possamos ser curados e que os rios possam fluir sobre nossas vidas para a vida de outras pessoas. Podem beber do sangue de Jesus. Que assim seja. Pai, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério, por todos os ensinamentos. E como o Cleócio disse, realmente sábado foi um ensinamento muito grande para todos nós, de repartirmos e dividirmos esses rios para outras pessoas. Que o teu sangue e o teu corpo continue
nos ministrando diariamente. Em nome de Jesus, amém. Eu passo a palavra para a pastora Kelly. Meus irmãos, eu vou fazer a oração final agora, tá? Obrigado. A pastora tem uma reunião dos líderes, né, com a liderança, então eu vou fazer a oração final. Amém? Então vamos lá, fechem seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Ti rendo graças, Senhor. Te louvo e te agradeço por mais esse momento, por mais esse tempo de comunhão, pela Sua palavra. Senhor, envia os Seus anjos à casa de cada um, Senhor, proteja. Desde já repreendo em nome de Jesus qualquer ataque, contra-ataque, Senhor. As famílias sejam todas protegidas. O alimento de cada dia o Senhor provê. Então, é fruto do que buscamos, do que cremos, do que esperamos no Senhor. Que nós tenhamos uma noite de sono restaurador, Pai. Que todos possam sentir o afofar do travesseiro, que o Senhor disse na sua palavra, né, que o Senhor afofa. Então que tenhamos uma noite de sono restaurador, tranquila, debaixo da sua graça. Nos revista, Senhor, com uma nova armadura. Nos coloca, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do evangelho da paz, Senhor. Nos conduza, Senhor, em tudo que temos que fazer ainda nessa noite, nesse final de noite. E desde já eu profetizo e declaro em nome de Jesus um dia espetacular amanhã e um restante de semana abençoada sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado e o seu mover. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Marley pediu para me avisar aqui que nós vamos tirar uma foto, tá? Então, quem puder e quiser abrir a câmera. Vamos abrir a câmera para todos. Glória a Deus. Povo lindo, né? Esse povo tá mais que pronto, né? Tá vendo? Quando Deus fala tem que levantar os 70, pode esperar que semana que vem pode ser um de vocês a ser chamado, viu? Vou trazer a palavra. Eu tô aqui, ó, no celular, mas estou aqui com a tela do computador toda aberta, vendo todo mundo junto. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que serviram o ministério, que trouxeram a palavra com amor, com comprometimento, mas principalmente com responsabilidade em trazer a essência da verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos viver, tanto na ministração da palavra, como no dízimo, nas ofertas e como na ceia com o Senhor. Tudo nós sentimos o aroma da verdade do Evangelho. E é isso que faz o nosso coração ficar posicionado, não é? Alinhado, em nome de Jesus. É verdade, eu estou com o computador aqui, ó. Ó, cá, ó. Ó vocês lá, ó. Ó que benção, ó, vai vendo. Olha lá. Olha lá vocês. Tá ali, ó. Tava olhando para toda hora do lado. Tá? Vamos ver quem tá, porque o celular não consigo ver, né? E agora eu vi vocês. Obrigada, viu? Pelo amor, pelo carinho de vocês, de estarem servindo esse ministério. E só crescendo cada dia mais. E que a palavra alcance mais e mais corações todos os dias, em nome de Jesus. Então, eu vou fazer o print daqui do computador. O celular caiu, né? Mas o computador não vai cair, não. Não é? Quem quiser abrir, pode abrir. E nós vamos fazer, então, o print daqui, para aparecer todos. Amém? Espera aí que eu vou avisar, tem que olhar daqui. Deixa eu ver se foi. Meu computador tá um pouco lerdinho. Vou pegar o mouse aqui. De novo. Foi não. 1, 2 e... Agora ele foi. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada. Um mês de vitória. Um mês lindo. Em nome de Jesus. Que seja um tempo glorioso na presença do Pai. Parece que deu errado, gente. Vou ser obrigada a fazer de novo.
Escapei o dedo. Foi. Eu cortei pela metade. De novo. Tecnologia, né? Quem que aguenta? Vamos lá. Tirar daqui da minha frente. Deixa eu ver se agora deu. Vamos lá. Deixa eu ver. Aí, agora deu. Glória a Deus. Amo cada um de vocês. Até amanhã às 7 horas e amanhã às 15. E assim nós vamos dia após dia nos aprofundando na presença de Deus. É o lugar onde a gente tem que estar. Que nos falte tudo, menos a presença de Deus. Porque com Ele nós temos força aonde nós estivermos. Amém? Em nome de Jesus. Bom descanso para vocês. Tchau. Até amanhã, em nome de Jesus.